Ó, vi muita gente dizendo que, olha, Thiago, eu já tentei de tudo no Instagram e nada funciona, não consigo ganhar seguidores. Então o problema não é você não se culpe. O problema era o método. O método do nosso curso de Instagram que está sendo lançado aí, já foi lançado e está aí à venda, primeiro link da descrição, foi testado e aprovado aí por centenas já de alunos, e o professor, que é o Fabrício Nel, ele trabalha com agências aí que tem centenas de influencers, os mais famosos do Brasil, com muitos milhões de seguidores. Então é um método testado que você consegue ter sucesso no Instagram e mudar a sua realidade. E com 15, 20 minutos por dia, você ali aprendendo, você vai colocando pouco a pouco em prática os métodos e você verá o resultado a médio e longo prazo na sua conta. Se você tiver mais tempo ainda, então o resultado virá mais rápido ainda. Quem quiser, ó, no primeiro comentário tem o link para adquirir o curso, pode parcelar e, se alguém tiver dúvidas, tem o suporte também. Agora vamos falar aqui da história sendo feita na China. O Lula está na China e o Lula conseguiu aí anunciar a maior leva de investimentos da história do Brasil. Nunca se fez tanto investimento em tão pouco tempo no Brasil. E é engraçado que eu vi aí jornalistas da Globo a semana inteira dizendo que, olha, mas esse escândalo do INSS, que o governo Lula foi meio conivente. Vê até um canal que se diz esquerda aí, que é a esquerda que a direita gosta, grande, dizendo aí que, mas o Lula também tem culpa nisso. E aí sempre vem aquele pessoal com aquele papo de mercado financeiro que os donos dos bancos adoram, que é, isso é ruim para ter investimentos no Brasil, ó, isso vai acabar repelindo os investimentos no Brasil. Aí você fala, pô, que coisa. Menos de uma semana depois de todas essas mentiras aí da imprensa, ligando o Lula a isso, falando que isso ia ferrar com a economia do Brasil, o Lula chega na China e anuncia quase 100 bilhões de investimento privado. Engraçado, você vê os economistas da Rede Globo, que são todos aí banqueiros de direita, eles sempre falam o seguinte, que olha, não tem que ter investimento do Estado não, quem tem que gerar emprego é investimento privado. Então faz reforma da Previdência, trabalhista, ferra os trabalhadores, medidas de austeridade, e aí você verá o investimento privado chegar, que o governo não tem que investir em nada. Aí o Lula faz exatamente o oposto do que dizem esses bandidos. Para mim é bandido, cara que recebe muita grana. Parte dessa grana entra dos cofres públicos via taxa de juros altíssima, que vai dinheiro para eles. Para chegar, pagar, se você puder, se você pensasse, se fosse algo público, se consideraria até propina que pagam para a imprensa, porque os bancos pagam para a imprensa comercial muito acima do valor de mercado. Por quê? Porque aí depois eles interferem no jornalismo que a imprensa faz. Jornalismo. No ativismo de direita que a imprensa faz. E aí colocam esses analistas ou analixos para mentir. E eles mentem mesmo. E depois eles mesmos noticiam que os analistas erram 95% das previsões. Quer dizer que de cada 20 palavras que esses caras falam, 19 são mentiras. Erro, é mentira mesmo. Uma é verdade, ali no meio das 19 mentiras. Pois bem, aí o Lula anuncia a maior leva de investimentos privados da história. Que coisa. Aí sabe como é que tá a imprensa? Caladinho. Calados. Você não tá vendo aí exaltar o Lula, nossa, que política externa que fez o Lula. O Lula foi à Rússia, se conectou com todos os líderes anti-imperialismo, anti-Estados Unidos do mundo, aí ele vai à China, não tá só o Lula na China, estão vários presidentes latino-americanos, porque tá tendo também uma reunião da CELAC. CELAC é Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe, o nome é bem didático, CELAC, CELAC, com a China, estão se reunindo com a China, reunião histórica. E, inclusive, a Embaixada da China exaltou o Lula. Eu já vou mostrar o post da Embaixada da China. E aí você não vê a imprensa falando disso. O Lula conseguiu investimento em todas as áreas do Brasil. São aí quase 100 bilhões de reais, 17 bilhões de dólares, que serão investidos até o fim desse ano, ou seja, nos próximos 7 meses. E geralmente, o Lula já, na última viagem à China, ele anunciou 132 bilhões em investimentos. Mas eram investimentos, muitos na área automotiva, que eram alguns até 2026, outros até 2028, outros até 2030. Não era assim, vai entrar esse tanto de dinheiro aí no Brasil nos próximos meses. Agora não. Agora é investimento aqui direto no Brasil nos próximos meses. Então vai mudar muito aí a realidade de alguns lugares no Brasil. Eu falei que a Embaixada da China exaltou o Lula. Esquece, não foi a Embaixada da China, foi muito melhor. Foi o porta-voz do governo chinês, que eu já mostrei ele aqui algumas vezes, talvez você se lembre aí do rosto dele, porque sempre que eu mostro aí, ou eu mostro o Xi Jinping falando, ou eu mostro este senhor aqui, porque o presidente da China, ele não sempre fala, ele manda o seu porta-voz falar. Muitos governos usam isso, o Trump também, ele tem uma porta-voz do governo, que é aquela que
tava, no mesmo dia em que ela estava pregando boicote à China, descobriram que ela estava com um vestidinho chinês. Fizemos piada com ela aqui, inclusive. Pois é, falou em inglês aqui o porta-voz, mas tem aqui, obviamente, em português também. Aí, quem quiser pode pausar para ler. Tá ruim aqui a tela. Agora sim, fundo branco melhor. Quem quiser pausa aí para ler. Vou rolar aqui para quem quiser ler o resto. E agora eu vou ler para você o que diz aí, ó. A convite do presidente Xi Jinping, o presidente do Brasil, Lula, está em visita ao estado da China, de 10 a 14 de maio, por ocasião do 50º aniversário das relações diplomáticas China-Brasil. No ano passado, o presidente Xi Jinping fez uma visita de estado bem-sucedida ao Brasil, inaugurando uma nova etapa das relações bilaterais. O presidente Lula é um líder influente de um grande país da América Latina e um estadista global experiente, o que confere à sua visita um significado especial. Será a 6ª visita do presidente Lula à China e a 2ª desde 2023. Durante sua estadia na China, o Lula também participará da cerimônia de abertura da 4ª reunião ministerial do China-CELAC Forum. O Brasil desempenha um papel vital nos assuntos da ALC, que é essa aliança, e a China está pronta para trabalhar com o Brasil. A ALC é América Latina e Caribe. E a China está pronta para trabalhar com o Brasil em prol de novos avanços na construção de uma comunidade China, América Latina e Caribe com um futuro compartilhado. Então tá aí a China anunciando investimentos, não é só no Brasil não, outros países também com muito investimento chinês. O que a China está mirando agora, que deve ser anunciado aí nos próximos dias, é a malha ferroviária do Brasil. Entre os investimentos que eles anunciaram no Brasil, eu vou te mostrar aqui alguns que são os mais importantes. Você vai falar, caramba, Thiago, alguns aí realmente podem mudar muito a realidade do país. 4 empresas estatais chinesas do ramo de energia vão investir no Brasil, anunciaram investimentos bilionários. Entre o que vão construir, para você ter uma ideia, esse aqui é o linhão de Belo Monte. Thiago, o que é o linhão de Belo Monte? Belo Monte está gerando muita energia elétrica, só que a energia elétrica, até o momento, fica por ali. Então está sendo construído aí, chamam de linhão, que são cabos extensos, do Rio de Janeiro até o Xingu, ou seja, cruzando praticamente todo o Brasil. E aí, obviamente, no meio do caminho, ele se conecta com o resto do país, para que a energia gerada lá chegue ao resto do país e, se der algum problema, em algum cabo, em alguma coisa no norte, no nordeste, a energia gerada em Itaipu, que chega a São Paulo, chega ao Rio de Janeiro também por meio desses cabos, possa ser levada para o norte e nordeste do Brasil, ou seja, interligar toda a malha de energia elétrica do Brasil para que, se der problema em algum lugar, outro lugar pode suprir e não fica em lugares aí com dias de apagão, como já aconteceu em algumas vezes no Brasil. Lembro uma vez que o Amapá ficou um mês, parte do Amapá ali sem luz, e no governo Bolsonaro, e ninguém fazia nada. Ninguém fazia absolutamente nada. Inclusive o atual presidente do Senado, o irmão dele era candidato a prefeito de Macapá e perdeu por causa disso. Aí você vê aí o descaso que era. Agora o Lula está construindo um futuro. No futuro, apagão, isso aí a gente vai falar que era coisa de quando o Brasil era terceiro mundo. Vai ser coisa do passado. A China também vai construir o Ferrogrão, que diz aí o projeto que é a ferrovia que vai revolucionar o agronegócio no país. Por quê? Porque tudo vai ser escoado direto aí do Mato Grosso, e hoje não dá para fazer esse caminho, será por trem, até aqui várias hidrovias, ou seja, já sai direto para o oceano, já sai daqui, já pega um transatlântico e já vai para onde tem que ir. Não precisa passar por inúmeras estradas até o porto mais próximo. Então, esse projeto aí, que envolve também porto, envolve aí estações e tudo mais, vai revolucionar, segundo eles mesmos, o agronegócio. Também, o que o Lula está vendo é de ter malha ferroviária em todo o Brasil, inclusive trens de passageiro. O que a China quer anunciar é a construção de malha ferroviária que ligue o Brasil e todos os países da América do Sul. Que uma pessoa pode pegar um trem de São Paulo e chegar no Chile, pegar um trem de São Paulo e chegar na Argentina, chegar na Venezuela, chegar em Maceió, chegar onde quer que queira. Tudo por trem, não por estradas, ou dependendo aí de avião ou de estradas ruins. Trem. Como é na China. A China tem trens de altíssima velocidade, chega a 500 km por hora, e eles têm ali, em estudos, um trem que chega a 1000 km por hora. Ele vai dentro de um tubo. Então ele consegue ali, ele pega um vácuo e ele consegue ir numa velocidade muito mais rápida. E aí, imagina essa tecnologia aí chegando no Brasil. Eu vi aí alguns imbecis, e o pior é que é gente dessa laia que acaba tendo espaço na mídia, até em mídia de esquerda, dizendo que isso é inviável, porque no Brasil o relevo é muito ruim,
o trem não tem inclinação, não pode ter inclinação, senão não dá. O relevo da China, da parte oeste da China, é bem parecido com o do Brasil. É muita floresta, muita montanha para cima e para baixo, e tem trem a ponto de que eles consideram lá que a malha ferroviária da China está saturada. Tiago, o que é saturada? É que tem muito mais trem do que gente para usar os trens. Claro que tem locais onde as pessoas usam muito trem e até precisa de mais, mas tem locais em que quase ninguém usa e tem trem lá. E as empresas chinesas estão falando, pô, a gente quer investir em outros lugares, porque aqui já não está valendo mais a pena. Vamos investir na América do Sul, que a América do Sul é parceira nossa, a América do Sul não tem trem, e é um negócio de primeiro mundo, que a diferença de um país de primeiro mundo para um país que não é primeiro mundo é, obviamente, você ter ali saúde, educação, você ter uma violência mais baixa. Em parte, sim. Os Estados Unidos têm um sistema de educação bom? Não tem, né? Dos piores, é só ver aí que eles não sabem nem onde fica a Europa. A Europa tem? A Europa já tem. Mas tem algumas outras coisas, que é ter infraestrutura, transporte, que o Brasil tem mais que os outros países da América Latina, mas não tem no nível dos europeus e dos Estados Unidos ainda. Com os investimentos que o Lula está anunciando, terá. Também a maior empresa de transporte de aplicativo do mundo, que é chinesa, também estará no Brasil, vai investir aí 5 bilhões até o fim desse ano. Também vai ter investimentos aí de carros elétricos, o Lula até chegou a gravar um vídeo mostrando os carros elétricos da GWM. A GWM é o chamado aí de terror da Toyota. Por quê? Porque eles fazem carros que são concorrentes diretos com os carros da Toyota. Aí o Lula entrou no carro, aí você vê os carros chineses por dentro são super bem acabados. Tem LED, tem toda a tecnologia aí que a gente espera aí de coisas de 2025. O carro com 2 telas, aí você vê que esse aí, o volante é do lado direito. Aí o Lula gravou o vídeo lá no carro, tudo mais, ok. Outra empresa chinesa que vai investir aí bilhões no Brasil. A BYD também aportou mais investimentos. E, enquanto o Lula tá lá fazendo história na China, e a nossa imprensa segue tentando aí criar cortinas de fumaça para que as pessoas não vejam, o Trump estava rastejando para a China. O Xi Jinping deve ter tido dias muito bons aí, anunciando aí uma parceria grande com o Brasil, e o Brasil servindo ali, como diz o próprio porta-voz chinês, de peça vital para que toda a América Latina e Caribe também façam mais parcerias com a China, e ao mesmo tempo veio o Trump rastejando. O governo Trump acabou conversando com o governo chinês. Ele ficou um mês esperando a ligação do Xi Jinping, não chegou. Aí ele quem teve que mandar seus porta-vozes, segundo aí a imprensa, em 5 frentes diferentes os Estados Unidos iniciaram conversas com a China sobre as tarifas e aí anunciaram que agora vai baixar. Os Estados Unidos vão cobrar 30% de tarifa sobre os produtos chineses, que é a média do que era antes aí deles imporem tarifas, e a China vai cobrar 10% sobre os produtos estadunidenses. A China tá ok com isso de tarifa, 30% tá ok, para a gente não muda nada. A China, inclusive, obviamente, a China queria ali uma conversa com respeito, e a China se recusava a conversar com os Estados Unidos porque o Trump faltou com respeito para com a China. E os chineses falaram, não, se não tiver respeito não tem conversa. Acontece que o tempo estava ao lado dos chineses. Alguns economistas, vi até na Globo dizendo, a China, vamos pegar forte a China, porque o mercado de consumo interno lá não é tão forte. Aí você vê a semana do dia 1º de maio, eu mostrei vídeos lá no meu Twitter, principalmente, aqui mostrei 1 ou 2, os chineses todos viajando, os lugares lotados de turistas, às vezes porque a economia tá mal. E lá nos Estados Unidos, uma inflação do caramba, as pessoas não têm dinheiro nem para moradia. Você vai em qualquer cidade grande dos Estados Unidos, tá cheio de drogado andando na rua. O tempo estava a favor da China, o Trump estava aí sofrendo muita pressão, então ele acabou indo ali e fazendo o acordo mais ou menos da maneira que a China queria, só que vamos continuar negociando, esse acordo dura 90 dias. Se o Trump não fizer alguma burrice muito grande, o acordo deve ser mantido depois. Se fizer uma burrice muito grande, aí ele vai acabar dando tiros no próprio pé. Não tenha dúvida de que o que Lula, assim como a Dilma, que também está lá, está discutindo na China, é desdolarização. É que esses investimentos, que a gente até fala o aporte em reais ou em dólares às vezes, esses investimentos sejam em reais em yuans, que não passe pelo dólar, e que as transações entre Brasil e China comecem a ser cada vez mais em reais ou em yuans. O Brasil não tem ali muita pretensão de que o real seja muito utilizado como moeda internacional. A China também não tem a maior pretensão de que tem que ser o yuan
utilizado. Mas a China criou o Yuan Digital, então pode ser no Yuan Digital as próximas transações entre Brasil e China. E você vê como as coisas estão avançando rapidamente. O Trump acelerou muito a queda do imperialismo dos Estados Unidos, mas muito mesmo. E aí, quando tivermos aí os detalhes da reunião da CELAC com a China, eu vou atualizar plantonistas aqui. Também vai chegar no Brasil a maior rede de fast food do mundo, que não é hambúrguer. Fast food a gente pensa em hambúrguer, é sorvetes e iogurtes, que é uma rede chinesa. Passou o McDonald's no ano passado. Você vê que eles estão passando os Estados Unidos em tudo. Aquela era de quando eu era criança, nos anos 90. E antes dos anos 90 era isso, eu não estava vivo ainda. Que você tinha a impressão de que tudo que é bom vem dos Estados Unidos. As maiores empresas são todas estadunidenses. Olha o McDonald's, olha a Coca-Cola, olha a Ford, olha não sei o quê. E tudo que é bom vem de lá. Essa era acabou. Já era. A nova era vai ser tudo multipolar. E o maior país, China. Você vê que agora tudo que é bom é sinônimo de chinês e não mais de estadunidense. E o Lula, inclusive, alfinetou o Trump e a direita aí num discurso que foi, obviamente, a imprensa deu ali a notícia errada, exatamente porque eles têm má intenção. O Lula alfinetou e falou, nossa, mas eu aprendi com o Reagan e com a Margaret Thatcher, dois aí de extrema direita, né, que tinha que ter livre comércio. Aí agora, os Estados Unidos não querem mais? Não, vamos lutar pelo livre comércio. Por quê? Porque antes, quem tinha a máquina e a indústria? Os Estados Unidos. Então eles queriam livre comércio para eles venderem para todo mundo. E eles davam golpes de Estado nos países que não queriam para impor livre comércio. Quando o golpe de Estado começou a ficar um negócio ruim, passaram a falar, não, tem que ter democracia nos moldes que a gente quer de democracia, que dê para a gente manipular. E aí eles colocavam sempre, com o apoio da imprensa corrupta, colocavam sempre governos neoliberais. Para quê? Para ter livre comércio. E os países cada vez mais pobres. Só que ao passar do tempo, os países, muito com o apoio da China, foram se adaptando. E hoje o livre comércio é bom pra gente e é ruim pra eles. É por isso que o Trump quer tarifas agora. Por isso que agora eles querem tarifas. Que agora o livre comércio, eles estão em posição desvantajosa. E agora é o Lula que ainda debocha. Fala, pô, mas vocês não queriam livre comércio? Vocês não são fãs do Reagan, da Thatcher? Pois bem, a melhor coisa que a Margaret Thatcher fez na vida dela foi morrer. É isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!